programa de hoje vamos falar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e as implicações económicas para Angola. Apesar dos vários alertas que foram sendo dados desde o início do ano, pouca gente chegou a acreditar que passaríamos das ameaças para um cenário de guerra real em pleno século XXI. O conflito já dura há 10 dias. Pelo meio, aumenta o número de vítimas, maioritariamente civis, que, segundo as Nações Unidas, foram já contabilizados pelo menos 350 mortos e mais de 700 feridos, para além da destruição de edifícios, alguns deles até históricos, e até mesmo de bases militares. Em resposta ao ataque da Rússia, organizações internacionais, com destaque para a própria ONU e vários países a título individual, têm adotado um conjunto de sanções ao país de Putin. A grande parte deles são sanções económicas. E ao contrário do que se previa, as consequências deste conflito vão muito além das fronteiras, quer russas como ucranianas. As projeções a médio e a longo prazo são assustadoras e a escala mundial. Na edição de hoje vamos tentar perceber de que forma o nosso país pode ser afetado com este conflito. António Stott é economista e é o meu convidado para a edição de hoje. Boa noite e obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite para falarmos sobre esse tema por demais atual. Basta ligarmos o televisor e sintonizarmos os canais internacionais que 24 sobre 24 horas as notícias estão todas elas relacionadas com este conflito. Mas ainda assim há quem se pergunte do porquê desta guerra. Boa noite, Cúcio Eugênio. Boa noite, telespectadores e internautas. Agradeço desde já o convite da TV Zimo. Na verdade, Cúcio, permita-me fazer aqui uma nota prévia, que não vamos tentar entrar na questão dos méritos políticos, geopolíticos da situação, mas vamos tentar perceber como é que começou ou quais são as razões dos vários lados e o impacto que isso pode ter ao nível da economia global e, por arrasto, a economia angolana, porque nós nos encontramos numa economia aberta com relação com o resto do mundo. Sim, mas ainda assim há quem se pergunte do porquê. Para entender tudo exatamente, isso, o ponto de partida é porquê? Porquê? Porque a Rússia tem posições muito próprias, posições fortes, e a Ucrânia também tem posições fortes, e essas posições são antagónicas, não conciliam-se. Por um lado, a Rússia, e trazemos aqui os argumentos, a Rússia tem o principal argumento é de segurança, porque acredita que se a Ucrânia adotar a NATO, ser um país membro da NATO, a NATO terá a possibilidade de colocar os seus sistemas de defesa na Ucrânia. E a Ucrânia está muito próximo de Moscou, que é a capital da Rússia. Então, os russos não se sentem confortáveis caso a NATO ou a Ucrânia adote, ou seja, decida entrar na NATO. Por acaso, a Ucrânia já decidiu, já fez o pedido, só que ainda não foi aceita a sua adesão. A Rússia também defende que a Ucrânia e as demais partes interessadas deviam respeitar o acordo de Minsk, que tem um conjunto de requisitos, quer para a Ucrânia, quer para os países limítrofes, que deviam adotar, e a Ucrânia naturalmente falhou em alguns. A Rússia também, ao nível, e se repararmos, estamos a falar a nível geopolítico, a nível de diplomacia e a nível aqui de direitos humanos. A nível de direitos humanos, a Rússia defende que os cristãos russos que se encontram na Ucrânia estão a ser alvo de perseguição por parte dos neonazistas e são grupos extremistas. Se encontram na Rússia? Não, os cristãos russos Exatamente. que se encontram na Ucrânia estão a ser vítimas de perseguição por parte de um grupo extremista neonazista em território ucraniano, e acredita que a Ucrânia dá guarita ou pelo menos não tem uma atitude muito contundente perante esses atos. Do outro lado, temos a Ucrânia, que, do ponto de vista político ou geopolítico, pretende defender a sua soberania, considera-se um país soberano com todos os requisitos que daí advêm. Por outro lado, a Ucrânia também pediu adesão à NATO, que é a OTAN, né, que chamamos a OTAN,
que é uma associação militar que é agregada por um conjunto de países da Europa, o que quer dizer que se tu atacas 1 centímetro de um dos membros da NATO, é como se tivesse atacado a NATO como um todo e eles defendem em bloco. Portanto, a Ucrânia Daí quer... a razão da NATO até agora não ter intervencionado nesse conflito. Porque a Ucrânia ainda não faz parte, do bloco. Se fizesse parte do bloco, então a NATO tinha que responder a esta invasão russa. Por outro lado, também aqui a Ucrânia defende o princípio da autodeterminação dos próprios povos, da liberdade do povo ucraniano em escolher em aderir ou não à NATO. E aqui é algo curioso, para mostrar mesmo a grande controvérsia, é que o presidente ucraniano, ao dirigir-se para os presidentes europeus, disse que se a Ucrânia cair, a Rússia estará junto das fronteiras desses países europeus. E isso pode gerar uma insegurança para esses países. E o presidente Putin também diz que se a Ucrânia aderir à NATO, então a NATO estará próximo da fronteira da Rússia. Só para vermos que é aqui bastante controversa essa questão e que, na verdade, no final do dia, os telespectadores vão ter que formular a sua própria opinião, porque o nosso objetivo não é fazer juízos de valor, quem está certo, quem está errado, os méritos, nem tomar partido. Mudamos de slide. Para olharmos para os principais riscos associados a este conflito. Esse conflito tem principais riscos. Nós escolhemos aqui três dimensões apenas. São muitas, são infinitas quase os riscos, mas escolhemos 3 dimensões para podermos trazer aqui isso ao debate público. Primeiro, tem a ver com riscos, eventos de risco comercial. E a primeira questão tem a ver com as sanções. Os Estados Unidos, o Canadá e a própria NATO já implementaram, não começaram, por isso eventos, já implementaram algumas sanções, sobretudo sanções a nível econômico, que lá na frente vamos ver, nomeadamente no setor da aviação, serviços financeiros e ativos. Exatamente. Temos também aqui o grande potencial da suspensão das exportações da Rússia, de gás natural da Rússia. O que é que isso quer dizer? A Rússia fornece pelo menos 35% do gás natural para a Europa e 40% para a Alemanha. Se a Rússia, em resposta a essas sanções, decidir suspender o fornecimento de gás à Europa, a economia europeia entra em estresse. O que é que isso quer dizer? O gás natural para a Europa serve para a geração de energia, serve para o aquecimento das habitações, porque lá é um clima muito frio. Muito frio. Serve para a locomoção, porque temos transportes movidos a gás natural. E serve para a petroquímica, porque também é matéria-prima para a petroquímica. Ou seja, o gás natural é um elemento fundamental para as economias europeias. Portanto, desse ponto de vista, estes países estão dependentes da Rússia. Dependem pelo menos 35% e a Rússia da ainda não usou esse recurso. Não, a Rússia continua a fornecer. E aqui a nossa questão é, se a Rússia suspender, este é um grande risco ao nível da economia mundial, porque as economias europeias entram em estresse. Exatamente. Vamos avançar. O outro potencial é a exportação de bens, sobretudo provenientes da Rússia. Estamos a falar do trigo. A Rússia é um grande produtor, eu acho que é o terceiro maior produtor de trigo. Estamos a falar de fertilizantes. Quem fala de fertilizante fala de toda a cadeia da produção agrícola, né, porque nós precisamos de fertilizante, milho e outros produtos. A nível do setor energético, temos o risco, já não é o risco, o preço do barril de petróleo chegou aos $100, passou os $100. Isso puxa todos os derivados, todas as commodities energéticas, porque sendo o petróleo a matéria-prima, naturalmente a gasolina, o gasóleo, a nafta, todos os derivados, o fuel, o asfalto, todos esses derivados do petróleo também vão aumentar porque o preço da matéria-prima aumentou. Este efeito nós estamos a sentir, e já inclusive para além do preço do petróleo, nós estamos a sentir dos derivados, exatamente. Nós temos visto notícias, portanto, de vários países a nível da Europa que têm registrado subidas diárias de gasolina e do gasóleo por conta deste conflito e este aumento que está-se a verificar a nível do petróleo. E temos também aqui a questão da interrupção da certificação do gasoduto Nord Stream. Na verdade, o gasoduto Nord Stream era para aumentar o fornecimento de gás natural para a Europa, sobretudo para a Alemanha e mais 4 países. E esse gasoduto devia fazer com que a Rússia se tornasse um dos principais, se não o maior fornecedor de gás para a Europa. Portanto, não foi autorizado o funcionamento desse gasoduto, mas está pronto, está preparado para começar a injetar gás. Foi suspenso. Outro tem a ver com o aumento da procura de hidrocarbonetos para o esforço de guerra, ou seja, se repararmos a Rússia para enfrentar a Ucrânia, para pôr a sua máquina militar a funcionar, precisa de hidrocarbonetos. Estamos a falar de tanques de guerra, estamos a falar de aeronaves, estamos a falar de
porta-aviões, ou seja, o exército em si, em estado de alerta, procura muito hidrocarboneto. E a NATO agora também está em estado de alerta para metermos os porta-aviões da NATO, para metermos os aviões, os helicópteros, os MiGs e outras aeronaves, e os tanques e toda aquela logística também precisa aqui de esforço a nível do hidrocarboneto. Estamos a falar de derivados de petróleo. Portanto, aqui um aumento na procura de derivados de petróleo também pelo esforço de guerra em si. A guerra em si demanda muito hidrocarboneto. Atenção que estamos a falar de um país que é tão somente o terceiro maior produtor mundial de petróleo. Portanto... Daí que o nível de preços tem a parte, claro, da própria restrições, mas também tem a parte especulativa por ser um grande player. Exatamente. Estamos a falar da Rússia, então se a Rússia tem esta situação, parte do seu petróleo vai ser destinado ao esforço de guerra, pode ter sanções e não consegue vender o seu petróleo. Criamos aqui uma restrição na oferta de forma administrativa, então o preço inicialmente aumenta. Dispara. Vamos entrar então para o último ponto. O último ponto é o risco logístico, né? Estamos a falar do risco logístico, estamos a falar o potencial bloqueio do acesso ao Mar Negro pela Rússia, nomeadamente vamos ter dificuldade em exportar esses produtos como milho, trigo e fertilizante. Estamos a falar também um outro, tem a ver com o aumento da procura de bens e serviços da indústria de guerra nos Estados Unidos, ou seja, para pormos a NATO em estado de alerta, a indústria americana e não só, tem que garantir o fornecimento de bens e serviços, estamos a falar de rações, estamos a alimentação para a tropa, porque se a tropa está em estado de alerta, tem que se alimentar. Então a indústria americana e não só vai ter que demandar mais bens e serviços, até do ponto de vista logístico. Exatamente. Este slide, António Chote, faz referência às principais sanções e chama a atenção o facto de, sendo grande parte das sanções que foram aplicadas à Rússia são sanções económicas de várias dimensões. Mas as principais matérias-primas que a Rússia fornece para esses países não foram afetadas. Como é que se explica isso? De facto, isto é geopolítica e também temos que ter atenção aos interesses envolvidos, né? Primeiro porque não se pode cortar o fornecimento de gás para a Europa, da Rússia para a Europa. Segundo, não se pode cortar, por exemplo, estamos a falar não só da Rússia, daqui também, depois vamos ver lá na frente a Ucrânia. A Ucrânia fornece um mineral muito raro, que é para as placas eletrônicas. Ele não pode se cortar esse fornecimento porque vai pôr em causa a indústria da tecnologia norte-americana e não só. Portanto, os interesses econômicos, alguns devem ser salvaguardados independentemente das questões políticas. Por isso é que a maior parte das sanções afetam diretamente, aqui é mais o poder, ou seja, estamos a falar a robustez do poder político russo e não a questão puramente econômica. Por exemplo, estamos a falar aqui da sanção no setor financeiro, em que os principais bancos russos, se não todos, vão estar excluídos do sistema SWIFT. O sistema SWIFT, para o telespectador perceber, é um sistema que permite os bancos comunicarem-se entre si. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Alrosa, que é uma empresa russa, cai em Angola, tem dinheiro... Uma empresa de diamantes. De diamantes, sim. Exploração de diamantes. De exploração de diamantes. Tem dinheiro, porque explora diamante, e pretende transferir esse dinheiro para a Rússia. Como é que os bancos comunicam? O banco cai em Angola, vai mandar um SWIFT na sua contraparte lá fora, a dizer, ok, transfere da minha conta X para a conta Y lá na Rússia. E o banco... Um SWIFT, um código, uma referência... Código, é uma mensagem mesmo. Exatamente. E o banco depois responde, a mensagem, recebi a tua notificação. Quando ele efetua a transação, também manda outra mensagem a dizer, olha, a transação foi efetuada. E é assim que os bancos... A partir desta sanção, essa deixam ter acesso a esse tipo de comunicação. Logo, não consegue fazer transações internacionais. Estamos a dizer aqui que só existe um único sistema para se fazer essa operação. Este é o mais utilizado. Os russos agora estão a tentar implementar um outro. Mas este é o mais utilizado e é o que quase todas as instituições financeiras internacionais utilizam, porque isto é que une os sistemas financeiros. Sem o SWIFT, então vamos voltar a outros modelos, mas a Rússia agora tentou apresentar um outro. Exatamente. Temos mais dois. Mais dois. Estamos a falar da sanção nos ativos mobiliários e imobiliários. Aqui vou dar um exemplo muito simples para os telespectadores perceberem. É que o Ibrahimovic, que é um dos donos do Chelsea, agora está a se desfazer do Chelsea, que é um grande clube de futebol. Inglês, por quê? Exatamente. Porque é um ativo
do Ibrahimovic. Ibrahimovic, enquanto É russo, russo, tem relações de proximidade com o presidente Putin, e por força disso é também sancionado. é sancionado. Não, os seus ativos vão ser cancelados ou então não pode ter relação comercial com os americanos, pelo menos em questões de dívida, para até 14 dias. Então, tal como acontece com Abramovich, com Chelsea, isso acontece com os outros milionários russos. Estamos a falar de iates, ações, participações em fundos de investimento. Tudo isto poderá ser congelado, contas bancárias. Por quanto tempo é que vai durar Não temos ainda, não temos o tempo. Talvez quando a situação melhorar e se levantar as sanções, mas não temos um tempo determinado, pelo menos não tem visibilidade disto. Para terminar, sanções... Para terminar, temos as sanções suspensão... no mercado de transporte aéreo. Ou seja, os aviões russos estão proibidos de voar, sobretudo para o espaço aéreo norte-americano, e provavelmente alguns aviões europeus também vão estar proibidos de voar se houver aqui a questão da reciprocidade para a Rússia. Nós que estávamos num ambiente de Covid em que a mobilidade já estava limitada, com esta suspensão o setor dos transportes aéreos passa a ter mais uma restrição e isso vai impactar na rentabilidade dessas empresas. Até que ponto é que estas sanções não poderão ser, os países que estão a aplicar essas sanções, não poderão também eles próprios serem vítima destas mesmas medidas? Não, nós, como estamos numa aldeia global, Cussi, serão vítima. Do ponto de vista econômico, e o exemplo concreto é o preço do barril de petróleo. Todos os países europeus que vão importar petróleo ou que precisam de derivados para a sua economia, já começam a ressentir. É impossível existir algum país nesse mundo globalizado e conectado que não vai sofrer com isto. E temos aqui algumas consequências diretas para nós, não é? Esta é desde logo uma delas, nessa que nos referimos, o facto desses países serem vítimas dessas próprias sanções que eles estão a aplicar à Rússia, mas há outras. Há outras. Não, mas esta é para nós, cá em Angola, né? Nós queremos... Já tem a ver connosco. Conosco, porque o objetivo desse slide foi qual é o grau de exposição da economia angolana a este conflito, não é? E vimos aqui exportação. Vimos, segundo os dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Angola, não há exportação quer da Rússia, quer da Ucrânia. Não é? Não vimos dados, ou pelo menos não está divulgados os dados da exportação da Rússia e da Ucrânia nos países de destinos das nossas exportações. A importação, vimos sim alguma importação sobre a Rússia, mas lá à frente vamos ver, mas sobre a Ucrânia também não vimos alguma exposição. Investimento direto, vimos sim algum investimento russo e empréstimo também vimos algum investimento russo. Essa é uma relação direta. De diamantes e setor financeiro. Setor financeiro. Essa é a relação direta, é a relação comercial, podemos verificar isso na balança de pagamento. Mas tem aquelas relações indiretas que afetam não só Angola, como afeta todas as economias. E aqui temos principalmente o preço do barril de petróleo. O preço do barril de petróleo é uma variável determinante para a nossa economia. Naturalmente, a nossa economia está muito exposta, de forma indireta, a esse conflito através do preço do barril de petróleo. Mas também está muito exposta, de forma indireta, através do preço dos derivados de petróleo e está muito exposta de forma indireta, e aqui pouco se diz, através dos preços dos bens alimentares. E para terminar, também estamos muito expostas aos produtos intermédios e equipamentos. Só para dar um exemplo aqui nos produtos intermédios e equipamentos, se nós repararmos, a nossa Força Aérea utiliza o que nós chamamos Antonovs. Sim. Os Antonovs são de fabrico russo. A manutenção dos Antonovs pressupõe equipamentos. Naturalmente, nós vamos precisar de importar, por isso é que eu achei estranho, não conseguimos ver isso nas importações, mas de forma prática e empírica sabemos que Angola vai ter que importar, por exemplo, equipamentos para a manutenção dos Antonovs, senão as aeronaves vão estar em terra. Quem fala do Antonov fala do AKM, do Makarov, que são produtos bélicos de produção russa. Portanto, não vimos isso nas importações, mas sabemos pela sensibilidade que há sim uma relação, sobretudo ao nível do órgão de defesa, com a Rússia. E como íamos dizendo, ao nível de importação, não estamos muito expostos à Rússia, porque nós trazemos aqui as relações comerciais com Angola, não estamos muito expostos à Rússia. Aqui, em preto, totalmente cheio, temos as importações da Rússia. Estamos a falar que em 2017 foi cerca de 167 milhões de dólares, 2018 reduziu para 98, 2019 reduziu para 77, 2020 não temos evidência de alguma exportação
de alguma importação da Rússia. Estamos a falar do período de Covid. De Covid. Em 2021, até setembro de 2021, temos 164 milhões de dólares de importação provenientes da Rússia. Comparando com os outros países, aqui fizemos os Estados Unidos e Canadá e propositadamente alguns países europeus por causa da questão da NATO e da OTAN. Que países são esses? Eu tenho aí a Alemanha, tenho Espanha, tenho Alemanha, Espanha, tenho a Bélgica e acho que a Itália. Ok. E olhando para esses países... Vamos falar de 4 países. 4 países. Olhando para a exposição a esses países, vimos que estamos mais expostos à União Europeia do que à Rússia, mas quando isolamos os Estados Unidos e o Canadá, verificamos que estamos mais expostos ainda aos Estados Unidos comparado à Rússia. Ou seja, se olhamos para a exposição em termos de importação, a Rússia encontra-se abaixo, depois vem os Estados Unidos e acima estamos muito mais expostos à Europa do que... Importamos mais da Europa. Da Europa, exatamente. Com as exportações? A nível da exportação, curiosamente, não temos nenhuma exportação para a Rússia, por isso ele não aparece cá neste gráfico, porque não há mesmo, não há evidências, pelo menos do ponto de vista da informação disponibilizada pelos Nós não pelo BNA. exportamos diamantes para a Rússia? Eu também perguntei-me isto, mas acredito que ou não está classificada, está nos erros e omissões, ou nós exportamos para a Antuérpia, que é o maior mercado de diamantes. Ou seja, apesar da Alrosa ser uma empresa proveniente de origem russa, provavelmente o seu mercado de exportação para a comercialização de diamantes pode ser Antuérpia ou os maiores mercados de diamante Antuérpia, estamos a falar de Antuérpia e Bélgica. Certo. Provavelmente pode ser isto, mas não há elementos que nos permita certificar esse nosso feeling. Portanto, temos aqui o Canadá e os Estados Unidos. Temos muita exportação ao nível, por exemplo, 2017 exportamos muito para os Estados Unidos e o Canadá e menos para os países selecionados. Estamos a falar, por exemplo, os Estados Unidos for cerca de quase 2 mil milhões de dólares. Hoje, em setembro de 2021, temos cerca de 463 milhões de dólares para os Estados Unidos e Canadá e 279 milhões de dólares para os países selecionados. Portanto, resumindo, estamos mais expostos aos Estados Unidos e o Canadá do que a Rússia e para a Ucrânia parece que não há exposição nenhuma. Vamos agora mesmo fazer um intervalo, mas eu tenho que lhe perguntar o que é que nós importamos destes países? Não conseguimos associar, porque os dados são agregados. Exatamente. António Stott, vamos agora fazer o intervalo, tal como eu lhe dizia, para, quando regressarmos, olharmos para mais alguns aspectos relacionados a este tema que tem a ver com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a forma como este conflito afeta a nossa economia. Até já. Uma vez mais, boa noite. Segunda parte deste Direto ao Ponto, com o meu convidado, o economista António Stott. Estamos a falar das implicações económicas para Angola, fruto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos rapidamente passar para o outro slide que tem a ver com o investimento russo no nosso país, sendo que, António Stott, a questão que eu lhe coloco é com a retirada, com as sanções aos bancos russos, portanto, como é que fica, qual é o impacto destas sanções num banco que opera no nosso mercado, como é o caso do VTB África? Qual é o peso deste banco no nosso sistema financeiro? Na verdade, o VTB África, que é um banco que faz parte do grupo VTB, não consigo lhe dizer o peso em concreto, mas posso lhe dizer que os ativos do VTB África em 2020 foram cerca de 198 milhões de kwanzas. Ou seja, ocupava no ranking do Banco Análise, ocupava a 12ª posição no universo de 25 bancos. Estamos a falar que a nível de crédito há muita pouca exposição, porque ocupava a 17ª posição, estamos a falar de 10 mil milhões de kwanzas, e ao nível de clientes, ou seja, depósitos de clientes, estávamos a falar em 164 mil milhões de kwanzas. Ocupava a 11ª posição. Portanto, mas é isso que se quer no debate, é vermos o nível de exposição do sistema financeiro nacional relativamente ao VTB África, não é? E isto faz-se olhando para o volume total, por exemplo, de ativos, a percentagem do VTB África sobre o volume total de ativos do banco, a percentagem
do número de clientes do VTB África sobre o total de clientes do sistema e assim sucessivamente. Eu acho que devemos olhar aqui para o grau de exposição, que comparativamente com as outras dimensões, eu acho que a exposição do setor financeiro face ao VTB África é o que é mais preocupante. Temos que olhar com algum cuidado. E por que também? Aqui nós trazemos os empréstimos que o VTB tinha para Angola. Em 2017 tínhamos cerca de quase 2 mil milhões de dólares de crédito e agora em 2020, segundo o relatório preliminar da Conta Geral do Estado, temos 103 milhões de dólares. Vimos que ao longo desses anos, à medida que vai reduzindo o empréstimo, pressupõe que Angola tem uma relação comercial muito forte com esse banco porque amortiza a dívida. Com a sanção, nós não podemos amortizar a dívida, ou seja, não vamos poder pagar, honrar com o nosso compromisso ao banco porque não podemos ter relação comercial com este banco. E se nós tentarmos honrar o compromisso, temos que aqui ver qual é a melhor forma de o fazer, podemos ter algum problema com o sistema financeiro como um todo, sobretudo aquela questão da correspondência em dólares. O Tesouro norte-americano pode não ver isso de bons olhos, apesar que nós temos que pagar aqui a dívida na ordem de 103 mil milhões de dólares. Esta é a situação do VTB. Temos um outro de investimento de direito estrangeiro. Esse caso é só apenas empréstimos. Aqui temos investimento de direito estrangeiro, que é da Alrosa. A Alrosa, que é uma empresa russa, tem cerca de 41% na maior mina em Angola. Estamos a falar do projeto A Catoca. quarta maior mina de diamantes a céu aberto. Exatamente. Eu olhei para os dados disponíveis no site da Indiama, só para termos a noção, o CUSI. A Alrosa e a Leviev. São duas empresas russas. E só para olharmos, só o Catoca produz 88% de diamante, segundo o conjunto de projetos disponibilizados no site da Indiama. Estamos a falar de cerca de 600 mil quilates por ano e todas as outras a seguir estão em 6 mil, 8 mil, no máximo 8 mil quilates. Só Catoca está a falar em 600 mil quilates por ano, estamos a falar em cerca de 88% da produção de diamantes em Angola. Fazendo uns cálculos assim muito em três simples, estamos a falar que a Alrosa representa 36% da produção de diamantes em Angola. Também um nível de exposição muito grande, ou seja, estamos a falar que o setor financeiro e o setor diamantífero estão muito expostos aos investimentos russos. E temos que monitorizar isso em função da evolução do conflito e das outras variáveis macroeconómicas. Exatamente. Por outro lado, temos aqui os mercados internacionais reagiram, logo com o conflito os mercados começaram a reagir. Primeiro foi o preço do barril de petróleo, que chegou a ser comercializado a 113 dólares no dia 2 de março do corrente mês. Estamos a falar da gasolina, que passou a ser comercializada na ordem de 33 dólares e 35 cêntimos. Estamos a falar por galão. Fazendo os cálculos muito, muito rápido, um galão tem 2,79 litros, estamos a falar cerca de 88 cêntimos por litro. Parece pouco, mas se transferirmos isso em kwanza, estamos a falar cerca de 440 e tal kwanzas por litro. Ou seja, se nós estamos a importar o combustível a 400 kwanza, comparando com o preço nas bombas, aí vimos logo o subsídio implícito que o Estado dá e ainda não adicionamos os outros custos associados ao processo de importação. Exatamente. Estamos a ver o preço daqui o preço do milho a subir, subiu em torno de 20% só no princípio do ano. É fundamental, e aqui a questão, estamos a ver, subiu cerca de mais de estamos a falar 37 cêntimos por quilogramas, é muito, estamos a falar por cada quilo, subiu 37 cêntimos, multiplicando isso pela taxa de câmbio, vamos ver o impacto em kwanza. A questão do ouro, porque o ouro é um produto substituto. Para aqueles que usam petróleo como produto financeiro, ou seja, vamos comprar para depois revender, num momento como este podem tentar comprar um produto substituto, um produto financeiro substituto. Nesse caso trazemos aqui o ouro, que a onça está a ser comercializada em cerca de 11.943 dólares. A moeda, o rublo, que é a moeda russa, desvalorizou-se cerca de 29%, isso no dia 1 de março, ou seja, o rublo desvalorizou-se muito em um dia. E por fim, temos aqui a expectativa de fornecimento de neónio, que é de grau de semicondutividade para os Estados Unidos. Este é o mineral que eu disse, que é utilizado para os chips e placas dos eletrodomésticos. Fornece 60% para os Estados Unidos, ou seja, a procura de neónio para os Estados Unidos é fornecido pela Ucrânia 60%. Se esse conflito interromper o fornecimento de neónio, logo a indústria americana de telecomunicações tecnológica pode entrar em estresse. Trazemos também aqui
os aumentos dos preços dos bens alimentares, porque geralmente nós olhamos apenas para o preço da energia, estamos a falar do petróleo, mas temos que olhar aqui também para o preço dos bens alimentares, porque a Rússia é um dos maiores produtores a nível de cereais, estamos a falar do milho, do trigo, dentre outros. Fomos buscar o preço, é um índice que a FAO já tem, não é? O FAO Index, Food Price Index, que é da FAO. Vimos que os preços ao longo dos anos, do ano de janeiro têm aumentado. De janeiro de 2021 até dezembro de 2021 aumentou mais, em janeiro de 2028 aumentou 18%, antes do efeito do conflito. O que é expectável é que, e vimos lá atrás que o preço do milho aumentou, o que é expectável é que em março de 2022, este mês que estamos a viver, os preços aumentarão muito mais do que os 18%. E trouxemos do outro lado os principais produtos que afetam o nosso IPC, que é o Índice de Preço do Consumidor Nacional, e temos aqui a farinha de milho, o pão de trigo. E se olharmos todos os produtos que mais influenciam na cesta básica, são produtos alimentares. Se o trigo no mercado internacional vai subir, logo o nosso pão cassete vai subir. Se o milho vai subir, a nossa farinha de milho também vai subir. E para não falar dos demais. Uma subida em quase todos os produtos. Generalizada em quase todos os produtos. António Stott, vamos rapidamente fazer um intervalo porque temos mesmo que gerir o tempo. Já sabe que logo a seguir esta edição do Direto ao Ponto vai ter a segunda edição do regresso do Show da Zimbro. Convido-lhe a continuar em nossa sintonia. Vamos para o intervalo. Voltamos mais. Terceira e última parte deste Direto ao Ponto, estamos mesmo já na reta final. Xisto Benedito, eu peço-te para que nos dês os dois últimos slides, a começar por este, António Stott, o impacto imediato impacto económico imediato deste conflito para o nosso país. Este é o impacto que muitos de nós defendemos e alguns até ficam felizes, que é há um aumento do nível do preço do barril de petróleo, né? Apesar daqui estar a reduzir, mas nós estamos a ver que em janeiro temos aqui a exportação na ordem de 38 milhões de barris e o preço esteve na ordem de $75 por barril. Março e fevereiro e março, isso vai ser totalmente diferente. Mas quando vamos olhar... Acima dos 100. Acima dos 100. Quando vamos olhar para as receitas do Tesouro, ordinárias do Tesouro, nós estamos a ver que em dezembro nós tivemos cerca de 1.000 milhões de kwanzas, né? Estamos a falar... Não, 1 bilhão 68 milhões de kwanzas. Estamos a dizer que é o dobro da média de 2021. Em janeiro, estamos a dizer que em fevereiro pode-se manter a este nível, mas em março, se as coisas continuarem, os níveis de preços continuarem neste nível, teremos mais do que isso. No final, temos aqui, é isso que se espera, no final temos vamos esperar aqui, exatamente, estava a esperar do slide. No final, nós temos aqui o destino que é dado a esses excessos, não é? E aqui vai o nosso segundo conselho. O primeiro conselho tem a ver com o facto do governo tem que monitorizar esse conflito do ponto de vista econômico para criar mecanismos para, em momento oportuno, intervir quando o efeito for muito positivo, for muito negativo, porque nós temos que olhar para fazer uma análise, chamamos líquida. Aumento das exportações devido ao aumento do preço do barril e aumento de todos os outros custos devido ao aumento dos produtos de bens alimentares, dos combustíveis e todos os efeitos negativos deste conflito. E o saldo é que vai determinar se é positivo ou negativo para a nossa economia. Mas dizer que o excesso das receitas petrolíferas é algo real. Em 2021 tivemos um excesso na ordem de 50%. Estamos a falar 6 bilhões que era o previsto, 4 bilhões que era o previsto, nós realizamos 6 bilhões. Só em janeiro de 2021, usando aqui a regra do 12º, que é dividir a previsão da receita total por 12, previa-se 50 mil milhões, nós já estamos em cerca de 50, alguma coisa, acho que era 500, aqui é 500. Previa-se 500 mil milhões, nós já estamos na ordem de 1 bilhão, estamos a falar aqui do dobro. Do dobro, exatamente. E o que nós aconselhamos a recomendação é que pelo menos 50% desse dinheiro devesse constituir reservas, né? Porque nós não sabemos o efeito final desta crise na nossa economia. Temos que ter reserva ou para usar já, se alguma coisa de mal acontecer,
ou para usar no futuro. Devíamos continuar a capitalizar aquelas reservas de infraestrutura que era o destino dado anteriormente a esses excessos. Devemos também incentivar aqui o crédito à economia, um modelo semelhante ao aviso 10, porque o nível de taxa de juros atual da nossa economia não permite conceder créditos reais à economia, quer porque os investidores não estão interessados a essas taxas muito elevadas, quer porque os bancos também não estão interessados a emprestar essa taxa associada ao risco. Por outro lado, para deixar alguma margem para quem governa, é fundamental também deixarmos 10% para quem governa poder aplicar esse 10% em função do bem comum, em função da exigência do momento, né? Uma gestão muito corporativa. E o Banco Nacional de Angola deve monitorizar e garantir a aproximação entre a taxa de câmbio de mercado, porque essa taxa de câmbio que nós temos atualmente, que está a se apreciar e nós estamos a gostar, é uma taxa de câmbio que reflete a competitividade da indústria petrolífera, que é muito marcada por esse fator externo que é o conflito da Rússia e Ucrânia. Mas nós temos uma taxa de câmbio efetiva que é do nosso mercado, aquela que os nossos produtores, os nossos empresários conseguem transacionar. A depreciação do Kwanza faz com que os produtos importados tornem-se relativamente baratos quando comparado com os produtos locais. Naturalmente, o que vai fazer é voltar ao processo de desindustrialização e transformar as nossas fábricas em armazéns, que já tinha acontecido no passado. Portanto, essa é a grande recomendação. O BNA deve garantir que a taxa não deprecie-se muito e não aprecia muito, esteja num corredor sustentável para garantir estabilidade a nível da economia nacional. Essa estabilidade vai permitir mantermos a meta de inflação, atingirmos a meta de inflação? Com esse fenômeno externo do aumento dos preços dos bens alimentares e dos derivados do petróleo, acredito que vai ser difícil manter este meta. Exatamente. António Chato, muito obrigado por ter ficado aqui, convite. ter aceito o nosso convite e vir falar sobre este assunto. Já lhe disse há pouco, já de seguida, quero ver, por favor, o show da Zim. Edmilza vai lhe dar a ver a atuação de Proletário, ou, se quisermos, Mamprole. Por favor, continue em companhia da TV Zim. Nós, direto ao ponto, voltamos, como sempre, sábado da próxima semana, depois do Jornal da Zim. Obrigado e até lá.